Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, por isso estamos alegres. Vamos estar orando nesse momento, iniciando o nosso estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Hoje estaremos iniciando o capítulo 3. Paulo está... a essa altura do campeonato, aqui no capítulo 3, Paulo demonstra toda a sua irritação com a possibilidade daqueles irmãos estarem passando do verdadeiro evangelho para um falso evangelho. E essa é uma lição que com certeza é importante para nós estudarmos, aprendermos e buscarmos colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas crenças, nas nossas experiências pessoais com relação ao Evangelho. É importante, irmãos, por demais esse estudo de hoje, analisarmos e trazermos para a prática do nosso dia a dia. Vamos dessa forma orar, pedindo a Deus que venha nos conduzir nesse estudo e que esteja me usando e abrindo as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender a sua palavra e colocá-la em prática em nossa vida, no nosso dia a dia. Curvemos a nossa cabeça e entremos, em ações de graça e adoração ao nosso Pai. Amado Deus, eterno Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, por esse momento tão especial, quando podemos parar as nossas atividades, Senhor, ou até mesmo parar para estudar a Tua palavra, parar para ouvir a Tua voz, ó Deus, parar para entender aquilo que o Senhor quer nos falar por meio das Tuas Escrituras. Mais uma vez queremos te agradecer a vida do apóstolo Paulo, queremos te agradecer essa experiência vivida ali na igreja, nas igrejas da Galácia. Queremos, ó Pai, agradecer porque por meio dela Paulo pôde escrever essa carta e nós podemos, ó Deus, estudar a palavra, meditar, ó Deus, e fazer a aplicação dela na nossa vida. Nós queremos te pedir, ó Deus, pela nossa nação, que o Senhor esteja conduzindo, Senhor, a nossa nação. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor seja com aquelas pessoas que estão enfermas em hospitais. Queremos te pedir também, Senhor, por aquelas pessoas que têm perdido os seus entes queridos, que o Senhor possa estar consolando o coração deles nesse momento, ó Deus, dando a eles a paz, dando a eles, ó Deus, o entendimento, Senhor, que às vezes é tão difícil, Senhor, entendermos, porque nós oramos, intercedemos e não fomos atendidos, sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, sabemos que o Senhor tem o controle, mas às vezes estamos tão ligadas às pessoas, Senhor, que ficamos entristecidos e te pedimos que o Senhor venha consolar esses corações nesse momento, que o Senhor venha dar discernimento, que o Senhor venha aquietar essas almas. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja com a nossa igreja, que o Senhor esteja conduzindo o teu servo pastor em tudo aquilo que ele estiver ministrando, ó Pai, que nós possamos estar sendo bênção aqui na localidade em que estamos, que nós possamos estar sendo luz e sal na vida dessas pessoas que nos cercam. Vem ser com esse estudo que agora estaremos realizando. Fala, Senhor, aos nossos corações. Não queremos ouvir outra voz que não seja a tua. Em nome de Jesus, nós te oramos e desde já agradecemos. Amém. O texto que nós estaremos estudando são os versículos de 1 a 9 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. E o texto ele fala o seguinte: Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão?
Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Bem, irmãos, podemos ver aqui que Paulo, ele começa a carta, né? E Paulo vai falando ali da sua experiência. Paulo vai fazer um resumo da sua vida. O capítulo 2 é um resumo da vida de Paulo, sobre aquilo que aconteceu, a sua conversão, a sua ida a Jerusalém, depois a ida de Pedro ali até Antioquia. E nós encerramos a aula na semana passada justo com o entrave entre Paulo ali com Pedro, quando Paulo confronta Pedro com relação à atitude que Pedro estava tendo. E já que no início do capítulo 3, nós vemos que o foco de Paulo se volta para os Gálatas. Ele para de falar, para de contar a sua experiência de vida, para de falar ali sobre tudo aquilo que aconteceu, e ele volta, não é, para os Gálatas. E ele começa ali dando uma chalapada, né? Que Paulo ele é tolerante com muitas coisas, mas ele não é tolerante quando há desvio no Evangelho. Isso Paulo não tolera. E aí Paulo vai questionar os Gálatas a respeito disso, e se nós trouxéssemos, não é, para o nosso falar de hoje, o nosso linguajar de hoje, era como se Paulo estivesse perguntando: vocês estão doidos, Gálatas? Surtaram, não é? Se fosse uma coisa assim, usar uma gíria, né? Viajaram na maionese, o que está acontecendo com vocês? Né? Queimaram os miolos? Ó, Gálatas insensatos! Quem vos fascinou? Paulo vai aqui, ele expressa a sua indignação com aqueles irmãos, e ele vai utilizar 5 questionamentos com relação àquilo que foi a experiência. Paulo vai chamar aqueles irmãos para prestarem atenção na própria experiência de conversão deles. E Paulo vai fazer isso por meio de 5 perguntas. E depois Paulo vai falar a respeito da experiência de Abraão. Ele vai citar ali o texto bíblico e vai fazer um link com aquilo que aqueles irmãos agora queriam professar, explicando as Escrituras, explicando aquilo que era tido como uma nova teologia, a teologia paulina. Só que Paulo vai lá no Velho Testamento, vai lá em Gênesis, vai lá em Êxodo para poder explicar aquilo que estava acontecendo com aqueles irmãos, aquilo que estava se passando. Os irmãos vão poder observar hoje que muitas das vezes eu vou citar parte das Escrituras do Velho Testamento. Então isso é muito rico, porque nos mostra, irmãos, que não tem nada de novo. O Evangelho, ele é o mesmo. Cristo, ele foi anunciado desde ali da queda, desde o início da criação, porque a Bíblia já fala, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E pela palavra, Deus disse, haja, Deus disse, aconteça, e as coisas foram se fazendo. Então nós podemos ver ali Jesus Cristo estabelecido desde o ato da criação. Já estava ali a Trindade, e quando o homem peca, Deus já diz ali que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E quando Deus chama Abraão, Deus vai dizer: Abraão, em ti serão benditas
todas as famílias da terra, não somente os descendentes carnais de Abraão, mas todas as famílias da terra seriam benditas por meio de Abraão. Então já anunciava ali, já pregava o evangelho para os gentios, antes mesmo de Abraão ter um filho, antes mesmo de ser constituída ali a nação de Israel, já estava anunciado o evangelho para os gentios. E Paulo, ele vai pregar aqui, irmãos, ele vai estar falando, e é muito importante a gente entender essa parte aqui. Eu vou até ler um texto que o John Stott escreveu aqui, que ele vai falar que o evangelho é Cristo crucificado, sua obra consumada na cruz. Pregar o evangelho é apresentar Cristo publicamente como crucificado. O evangelho não é, antes de mais nada, as boas novas de um pregador nos campos da Galileia, ou mesmo de sua sepultura vazia. O evangelho trata da cruz de Cristo na cruz. O evangelho só é pregado quando Cristo é publicamente exposto na sua cruz. E o verbo utilizado por eles não é para exibir ou representar publicamente, proclamar ou expor em cartaz, era usado como uma referência a editais e leis e notícias que eram expostos em lugar público. O verbo utilizado por Paulo, quando ele diz que ele apresentou Cristo crucificado para aqueles irmãos ali na Galácia. Então, como é que agora eles queriam sair de ter conhecido Cristo crucificado para voltar para as obras da lei? E Paulo, ele vai fazer isso, então, por meio de argumentos críticos, fazendo perguntas retóricas. Paulo vai fazer perguntas não que ele queira que aqueles irmãos fiquem ali respondendo, ele quer, por meio dessas perguntas, que aqueles irmãos parem para analisar o comportamento que eles estão tendo. Paulo sabe qual é a resposta. Quando Paulo pergunta aqui, ó Gálatas insensato, quem vos enfeitiçou a vós outros? Vê que Paulo usa aqui até no singular, né? Quem é que enfeitiçou vocês? Paulo sabia que quem estava enfeitiçando os Gálatas eram os judaizantes. Mas Paulo aqui, quando ele bota no singular, é como se Paulo estivesse até declarando que ele sabe que por trás dos judaizantes, quem está ali é o próprio inimigo, Satanás, que está ali fazendo com que aqueles irmãos cometam erros com relação àquilo que eles de fato acreditam e aquilo que eles vivem, viver o verdadeiro evangelho. Então, eles estão sendo conduzidos para um engano. E aqui o enfeitiçar é como se eles tivessem ficado ali, não é, prostrados, com os olhos fixos, não é, em alguma coisa que está levando-os, conduzindo-os ao erro. E é muito interessante, irmãos, e ele vai botar aqui, ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quer dizer, Paulo está perguntando aqui, Gálatas, quem foi que loucura é essa de vocês agora? Quem é que lançou feitiço sobre vocês? Como é que vocês estão se deixando levar pelo inimigo das vossas almas? Se diante de vocês Jesus Cristo foi exposto como crucificado. E aqui, esse verbo aqui que Paulo usa, lá ao escrever a carta, exposto, quando a gente vê a tradução da Septuaginta, porque o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico, mas depois, na Septuaginta, ele foi traduzido. E agora, Paulo, quando escreve aqui a carta, ele vai usar o mesmo verbo que foi usado na Septuaginta, já na tradução da Bíblia do judaico. E Paulo, esse verbo utilizado aqui como exposto, é o mesmo verbo utilizado lá quando o povo de Israel está no deserto e eles começam a reclamar, a fazer
questionamentos a Moisés e a dizer, não, nós viemos de longe para morrer aqui, Moisés, levantam como que a levantar montinha ali entre eles, grupinho de pessoas reclamando, reivindicando determinadas coisas, reclamavam dos temperos, da falta dos temperos, reclamavam, enfim, reclamavam, e Deus então lança ali várias cobras para poder matar aqueles israelitas, né? Eles ainda não eram nação ali, mas para matar o povo de Israel que estava atravessando o deserto e estava entrando naquele momento de grande reclamação e perturbando ali a alma e o espírito de Moisés. E é muito interessante que Moisés clama a Deus para que Deus acabasse com aquelas serpentes que estavam matando. Elas picavam o povo de Israel e eles morriam ali no deserto. Então Moisés clama a Deus, e Deus então fala para Moisés que ele faça uma serpente, que ele crie uma imagem de uma serpente. E assim que a pessoa que tivesse sido picada por uma serpente animal olhasse para aquela imagem de serpente que Moisés fez, eles então seriam curados. E é muito interessante essa questão do verbo expor, porque alguns israelitas, irmãos, não acreditavam que só de olhar para aquela serpente que Moisés havia confeccionado, eles seriam curados. E morriam, porque não iam olhar para a serpente. Um ato simples de sair da tenda, ir até ali o centro do arraial, olhar para a serpente, bastaria para ele ser curado. Mas eles não iam, porque alguns duvidavam que de fato eles pudessem ser curados. E é o mesmo expor que Paulo está usando aqui quando ele diz: vocês foram expostos ao Cristo crucificado. Se vocês não seguem a Cristo crucificado, vocês vão morrer da mesma forma que os israelitas, que seus antepassados morreram no deserto, simplesmente porque não acreditaram naquilo que Deus poderia fazer, naquilo que Deus havia mandado Moisés confeccionar, e bastaria a ele simplesmente olhar para aquele animal ali. Agora Paulo faz a mesma exposição. Vocês, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aqui, quando Paulo pergunta, né, quero saber isto de vós, o verbo utilizado aqui por Paulo também, o saber, lá no original grego, é como se ele estivesse dizendo: quero que vocês me ensinem, quero que vocês me discipulem. Paulo está fazendo uma ironia. Aqui seria pedagogia, discipulado. E Paulo está dizendo: vamos usar o discipulado porque eu acho que cai bem aqui dentro da que a gente quer explicar. Paulo está dizendo: eu quero apenas saber isso de vocês. Quero apenas que vocês me ensinem, quero apenas que vocês me expliquem, quero apenas que vocês me discipulem, me conduzam. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando Paulo esteve ali na Galácia e ele pregou para aqueles irmãos, Paulo pregou no Espírito, Paulo não falou de obras da lei. Então, em que momento eles se perderam dentro daquilo que Paulo havia exposto, dentro daquilo que Paulo havia explicado, e passaram a seguir a lei como sendo um pré-requisito para a salvação? Em que momento? Paulo não pregou isso para ele, Paulo pregou o Cristo crucificado. E ele está falando: vocês receberam, não é, o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi pela fé que vocês receberam o Espírito?
Quando é que nós recebemos o Espírito pela fé, irmãos? Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Eu preciso ter fé para acreditar que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi por mim. Que se ele tivesse que morrer só por mim, ele morreria só por mim. Ele morreu por toda a humanidade, mas se ele tivesse que repetir o sacrifício somente pela minha vida, ele se sacrificaria por mim. Do momento que eu consigo entender isso, do momento que eu consigo acreditar nessa verdade bíblica, que é o Evangelho, é entender que o sacrifício de Cristo na cruz foi por mim, foi por você, foi por toda a humanidade, para todo aquele que crê, para todo aquele que o aceitar. Paulo está falando, vocês receberam o Espírito pela fé em Cristo ou pelas obras da lei? Foi pela fé em Cristo. Então, como é que agora vocês estão trazendo as obras da lei para dentro da experiência de vida e religiosa de vocês? E Paulo continua. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Quer dizer, eles estavam, irmãos, invertendo. E Paulo está falando, vocês são tão estúpidos. Porque insensato, irmãos, não é alguém que não saiba alguma coisa. Isso é ignorante. Eu sou ignorante quando eu não sou detentor de determinada informação ou determinado conhecimento. Insensato é aquele que conhece a verdade, que sabe o que é necessário, mas ele vai fazer errado. Quando uma pessoa, ela sabe, né, tem até o slogan, se dirigir, não beba. Não, se beber, não dirija. Ou se vai dirigir, não beba. Aí a pessoa bebe. Depois ela vai e pega o carro. Ela sabe que aquela atitude dela de pegar o carro pode conduzir a um acidente. Pode ser que não aconteça, que não tenha um acidente, mas as probabilidades nos dizem que elas são muito grandes para que aconteça o acidente. Isso se chama o quê? Insensatez. Pegar o carro para dirigir bêbado é insensatez. A pessoa sabe que pode acontecer coisas graves em fazer aquilo, mas ela insiste em fazer. Então, Paulo está aqui dizendo, vocês são assim tão insensatos que tendo começado no Espírito, ou seja, tendo começado da forma certa, tendo sido evangelizados da forma correta, conhecendo Cristo crucificado, a real razão, né? Vocês tendo tido fé em Cristo crucificado, agora vocês se voltem para a lei, como que dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, como que dizendo eu preciso aperfeiçoar o sacrifício de Cristo, como que dizendo eu preciso dar uma ajudazinha ao Espírito. Irmãos, tudo o que nós podemos fazer de certo, tudo o que nós fazemos que agrada a Deus é operado em nós por meio do Espírito. Eu, por mim, Ana Cláudia, eu não faço nada que agrade a Deus. O que eu faço que agrada a Deus é porque o Espírito me move a fazer aquilo. E Paulo está falando aqui. E aí eu gostaria até de voltar ao exemplo da semana passada, quando nós falamos a respeito do andaime. O andaime, ele é necessário para poder erguer ali a estrutura, para você poder bater a laje do primeiro pavimento. Mas, do momento que essa laje é batida, do momento que aquele concreto é curado, não tem mais utilidade o andaime. Você não tem um prédio pronto aonde nos andares esteja cheio de andaime.
Depois de pronto, construído, já saíram todos os andaimes. Não existe um edifício pronto em que a pessoa insista em manter os andaimes para que possa sustentar a estrutura. A estrutura, ela já se sustenta sozinha. E assim é a nossa vida espiritual. A lei, ela foi importante porque lá no passado o homem não entendia e foi criada a lei para que ele pudesse entender o quão pecador ele era, o quão injusto ele era, o quanto que ele precisava se arrepender, o quão distante ele estava de Deus. Então a lei, ela foi criada, ela foi entregue ali por Moisés àquele povo para que eles pudessem entender isso. A lei nunca justificou ninguém. Mas agora Cristo veio. E Ele é a nossa real redenção. Nós que não podíamos cumprir a lei, que não podemos por nossa própria vontade agradar o Espírito, agradar a Deus, o que acontece? Nós morremos com Cristo. Paulo diz, eu morri com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui está, agora Paulo vai completando, então eu preciso entender que Cristo morreu porque era a única forma de atender a demanda da lei. Porque o salário do pecado é a morte. Então, diante da lei, eu precisava morrer. Mas Cristo veio e sem pecado e sem culpa, ele morre na cruz do Calvário. E aí, quando ele morre na cruz do Calvário, agora quando Deus olha para mim, esse ser impuro, esse ser pecador, Deus não vê mais as minhas transgressões que me conduzem à morte, mas ele vê ali a redenção operada pelo seu Filho na cruz, em minha vida. E Paulo está falando, como é que pode, depois de vocês terem começado no Espírito, vocês agora quererem se aperfeiçoar na carne? Como é que pode, depois do edifício pronto, vocês quererem colocar andaime para segurar o edifício? Se eu creio no Cristo crucificado, eu entendo que ele fez por mim um sacrifício que eu não poderia fazer. Ele morreu por mim. Ele morreu pelos meus pecados. Ele que não tinha pecado morreu pelos meus pecados. E não tem nada que eu possa fazer para apagar isso, a não ser crer, a não ser olhar para o Cristo crucificado e acreditar que é o único caminho pelo qual eu possa ser salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. E aí, irmãos, a gente precisa parar para pensar em que tipo de evangelho está sendo pregado em nossas igrejas. É aquele texto que eu li logo no início, ali na conclusão do John Stott, ele vai dizer, olha, o evangelho não é, antes de mais nada, as boas novas de um neném na manjedoura, de um jovem numa banca de carpinteiro, de um pregador nos campos da Galileia, de uma sepultura vazia, de um homem que fazia milagres. O evangelho é Cristo crucificado. É necessário entender isso. E Paulo continua. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão? Aqui Paulo está perguntando, né? Porque aqueles irmãos, com certeza, eles sofreram perseguições quando eles se converteram. Numa das primeiras aulas, nós podemos ver que Paulo mesmo ali, quando pregava nas cidades ali da Galácia, ele foi apedrejado em Frígia. Então, o próprio Paulo, ele sofreu para pregar o evangelho, para levar as boas novas do evangelho para aqueles irmãos ali naquela região. E aí Paulo está perguntando, foi em vão? Será que tudo isso foi em vão? E, inclusive, o sofrimento de vocês, as perseguições que vocês passaram, foi em vão?
Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui a gente tem que lembrar, irmãos, que um dos requisitos de um apóstolo era operar milagres. E Paulo está falando aqui, aquele, pois, que vos concede o Espírito. Paulo levou a verdade, vos concedeu o Espírito, porque levou ali as boas novas do Evangelho para aquelas pessoas. E que opera milagres entre vós, porventura o faz por obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo não fez, ele não levou o Evangelho para aqueles irmãos ali por obras da lei, pregando a lei para eles, e sim pela pregação da fé. E agora, Paulo vai argumentar, primeiro Paulo vai utilizar ali o argumento da sua própria experiência. Não, desculpe, irmãos, espera aí. Isso. Paulo utiliza o argumento da sua própria experiência. Ele vai falar ali do período em que ele esteve com aqueles irmãos e que pregou o evangelho para eles ali na Galácia. Eu até anotei aqui também uma frase que o John Stott colocou aqui no livro, uma frase de Lutero, em que ele diz o seguinte, que o estabelecimento da lei é a abolição do evangelho. O estabelecimento da lei, quando a lei é estabelecida, né, você libera o evangelho, sai o evangelho. E eu achei essa frase bem profunda, irmãos, e nós precisamos, de fato, nos indagar, fazer essas perguntas aqui. Não é? Nós fomos expostos, irmãos, ao Cristo crucificado. Você acredita no Cristo crucificado? Ou você acredita só no menininho da manjedoura? Ou você só acredita no Cristo ressurreto? O evangelho é, antes de tudo, Cristo crucificado. Eu preciso entender que ele foi crucificado pelo meu pecado, pelo meu erro. Eu preciso entender isso, eu preciso aceitar isso, eu preciso crer, eu preciso ter fé que o sacrifício que ele realizou é a única coisa que pode me libertar. Que as minhas ações não podem me libertar. Então, eu preciso estar me indagando diante de quem, né? Diante de que evangelho eu fui exposto? Eu fui exposto ao evangelho do Cristo crucificado? Né? Eu recebi o evangelho, o Espírito, pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Se foi pela fé, depois de ter recebido pela fé, agora eu quero voltar para a lei, agora eu quero voltar para uma experiência pessoal, onde eu acho que aquilo que acontece... Porque, irmãos, esse ponto aqui ele é muito interessante, porque a gente precisa entender assim. Às vezes, a gente faz esse tipo de coisa aqui, essas indagações, esses questionamentos que Paulo está fazendo para aqueles irmãos ali, para os Gálatas, e que eu disse que é tão importante que nós venhamos a fazer para a nossa vida, é importante porque, às vezes, irmãos, a gente vê pessoas assim, presas em coisas tão terrenas. Um exemplo de experiência pessoal que às vezes a gente considera como sendo essencial para o verdadeiro evangelho. Você pode ter sido criado, assim como eu, dentro de uma cultura evangélica, onde a igreja funciona tendo o culto pela manhã, um culto à noite. No culto da manhã nós temos a escola bíblica dominical, nós temos um culto que é um culto doutrinário e o culto da noite um culto evangelístico. E temos por hábito também ter, dentro da denominação batista, um culto às quartas-feiras chamado culto de oração. E eu lembro que eu fui no Multiplique de 2016 e um dos preletores ele estava falando:
contando ali a sua experiência dos PGMs, e ele estava dizendo que a sua igreja, uma igreja muito grande lá em Curitiba, ela estava com a frequência nos cultos de quarta-feira, nos cultos de oração muito baixa. E um dia, um dos irmãos dentro da reunião lá, naquele meia dúzia de gato pingado que estava ali reunido para o culto de oração, perguntou para o pastor por que tinha aquele culto se as pessoas não iam. E o pastor disse, olha, o culto existe porque vocês vêm. Se vocês pararem de vir, o culto vai deixar de existir. E ele disse que durante um bom tempo ficou sem acontecer o culto de oração. E que muitas pessoas ficavam incomodados com o fato de não ter o culto de oração, mesmo que eles não viessem a frequentar o culto de oração. Mas como era uma tradição batista ter o culto de oração, aquelas pessoas não aceitavam que não tivesse o culto de oração. Talvez você seja daquela linha bem tradicional em que nos cultos deva ser cantado hinos do inário para o culto cristão. E frequentar uma igreja onde se entoe cânticos, louvores, não te agrade, porque o culto, dentro da sua experiência religiosa, ele não estará completo se não houver cânticos do inário para o culto cristão. Talvez você pertença a uma tradição religiosa onde a existência do coral da igreja ela é sine qua non para um culto perfeito. E aí você traz essa sua experiência como se ela fosse regra de conduta. E qualquer coisa fora desse caminho, qualquer coisa fora do inário para o culto cristão, qualquer coisa fora dos dias e horários estabelecidos para a frequência do culto, não te atenda. Hoje em dia, muitas igrejas têm substituído escola bíblica dominical por encontros de pequenos grupos. Os cultos de durante a semana por reuniões de pequenos grupos. Muitas igrejas funcionam somente pela manhã ou somente à noite. Eu não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado. O que eu quero dizer é que nada disso é regra. Que nada disso é regra. A gente se adapta e frequenta aquilo que melhor se encaixa com a minha vida, com o meu estilo de vida, com aquilo que eu dependo espiritualmente. E aí aquilo ali se encaixou dentro da minha necessidade, eu vou pertencer. E não porque alguém estabeleceu. E aí se você muda o culto de domingo, não tem mais o culto à noite, pronto, é uma igreja que está fria, é uma igreja... Pode até ser que ela não tenha o culto porque ela esteja fria, mas isso não significa que o fato de não ter o culto é porque ela está fria. Nós precisamos entender isso. Não são regras, são experiências de vida. Talvez a gente nunca se encaixe, as pessoas que são mais da minha época. Dentro disso é até um tanto um quanto complicado a gente falar, porque realmente, assim, dentro da minha perspectiva, olhando para a igreja atual, eu sinto falta de algumas atividades, de algumas organizações que tinham antigamente e que hoje não tem. Mas elas não foram substituídas por algo equivalente. E aí elas deixaram um vazio, um buraco. São coisas que nós precisamos repensar e precisamos criar, precisamos preencher, mas dentro da realidade de vida das pessoas hoje. Eu lembro que na minha adolescência e juventude, até mudarmos aqui para Jacarepaguá, não era comum para mim ver a dificuldade de pessoas trabalhando no domingo. Até algumas décadas atrás, não era normal o trabalho de domingo. Você não tinha comércio aberto ao domingo, você não tinha shopping aberto aos domingos, a ponto da gente poder ter a musiquinha na escola bíblica dominical que dizia que quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Porque aquela pessoa tinha que estar ali no domingo, necessariamente, pela manhã e à noite, porque se ela não estivesse, ela estava roubando do Senhor. Hoje em dia, dentro da realidade aqui da Igreja da Freguesia,
isso é muito complicado, porque muitos irmãos trabalham nesse dia. Muitos vivem aqui do comércio, dos shoppings, então eles necessitam estar trabalhando. E impor a eles a presença maciça em todos os cultos é impor uma realidade que para eles é impraticável. Então, nós precisamos diferenciar aquilo que é uma experiência particular, aquilo que é um entendimento meu, daquilo que é realmente bíblico, daquilo que realmente o Evangelho quer de nós. A única coisa que o Evangelho exige de nós é que nós acreditemos em Cristo crucificado. É isso que ele exige de nós. Não é comportamento, não é atitude, não é frequência. O que ele exige é que nós tenhamos fé no Cristo crucificado. Mas vamos adiante. Agora, Paulo vai falar sobre, ele vai argumentar nas escrituras do Antigo Testamento. E isso, assim, me encanta realmente na Bíblia, porque não há contradição na pregação do Evangelho, não há contradição nas escrituras, porque Paulo pode aqui estar escrevendo uma coisa, ele vai estar aqui combatendo uma heresia, combatendo uma coisa que está surgindo ali naquela igreja, uma coisa nova para irmãos novos, porque são gentios que estão crendo em Cristo. O cristianismo é algo novo que está surgindo, mas Paulo pode utilizar as escrituras lá do Antigo Testamento para poder explicar aquilo que está acontecendo, para trazer entendimento para aqueles irmãos. E isso realmente só a Bíblia é que pode nos fazer. E aí Paulo vai começar assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Quando ele continua aqui, né? Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Aqui Paulo está se referindo ao texto lá de Gênesis 15. Abraão, ele vem ali de uma batalha onde contra as pessoas, alguns reis que haviam invadido Sodoma e Gomorra e levado ali seu sobrinho Ló como escravo, e as filhas e os bens, e ali Abraão levanta um grupo de homens, ele vai até lá e ele resgata, né, todos daquela cidade, e ali Abraão recebe bênção material daqueles reis, quando Abraão devolve eles para seus reinos, para as suas cidades. Mas Abraão está ali na tenda dele, e o fato dele estar cercado de todos aqueles bens materiais não está trazendo alegria para Abraão. A idade já chegou, né? Já havia passado bastante tempo que Deus havia feito a promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação, e Abraão ainda não recebeu esse bem. Então Abraão, ali no seu diálogo com Deus, ele vai dizer: tá bom, Senhor, eu sou um homem muito rico, eu tenho muitos bens, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem me concedido, mas cadê o meu herdeiro? Quem vai herdar todos os meus bens? O jovem Damasceno? O meu servo Damasceno é que vai herdar tudo isso? E aí Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua tenda. Abraão, olha as estrelas do céu, você pode contar? Olha as areias do mar, Abraão, você pode contar? E Deus diz para Abraão: Abraão, assim vai ser a tua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu. Abraão creu mesmo estando na sua impossibilidade. Era o mesmo Abraão velho que havia iniciado o diálogo reclamando que ainda não tinha o herdeiro, mas diante daquela colocação, diante daquele, né, quando Abraão olha, ele abre a sua mente, né? Ele abre os olhos da fé, e Abraão contempla as estrelas, Abraão contempla a areia, e Abraão, então, ele crê.
e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça. E o que Paulo está dizendo aqui é que quando isso acontece, Abraão ainda não é nem Abraão, ele é Abrão. Deus ainda não mudou o nome dele. Ele ainda não teve o filho dele. Depois desse momento aqui, Abraão vai até fraquejar, porque ele vai se deitar ali com Agar. Então a gente vê que naquele momento, Abraão ele teve fé. E isso foi imputado em Abraão como justiça, mas Abraão ainda não tinha a lei. A lei ela só vai vir para os 430 anos depois, mais ou menos, daquele momento ali. É que vai se dar ali, que Moisés vai trazer a lei, que Deus vai estabelecer a lei e entregar a Moisés para que Moisés entregue o povo. Então, Paulo está trazendo à mente daqueles homens o seguinte: os judaizantes, eles chegavam nas cidades, eles chegavam nas igrejas que Paulo havia aberto, e eles começavam a dizer que, olha, esse evangelho de Paulo é um evangelho de facilidade. O que você precisa é realmente, olha, Cristo, não é, crucificado, isso aí tudo ok, Paulo está certo nesse ponto aí, só que Paulo, ele não pregou tudo para vocês. Paulo não explicou tudo para vocês. Vocês precisam adotar a lei, vocês precisam adotar os preceitos da lei, assim como Moisés, assim como nosso pai Abraão, porque descendentes de Abraão seriam aqueles que haviam nascido de Abraão. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: descendente de Abraão não é quem nasceu de Abraão. Descendente de Abraão é quem crê da mesma forma que Abraão creu. É quem tem fé. Da mesma forma que Abraão teve fé, apesar das suas impossibilidades. E aí, lá no texto de Gênesis 15, a gente vai ver ali um pacto unilateral. Deus fez um pacto unilateral com Abraão, porque Deus fala para Abraão que ele vai ser pai de uma grande nação, que ele olhasse as estrelas, ele olhasse a areia. A Bíblia diz que Abraão creu e que isso foi imputado como justiça, e ali Deus vai fazer um pacto com Abraão. E naquela época, quando se pactuava algo, o que era feito? Como é que se fechava um acordo? Hoje, quando a gente fecha um acordo, geralmente a gente fecha num tribunal e registra esse acordo num cartório. Mas, nessa época aqui, ele acontecia da seguinte forma: se pegavam animais, partia-se o animal ao meio e colocava de um lado e do outro com uma parte no meio aonde a pessoa pudesse passar. E se eu estava pactuando algo com você, eu ia atravessar aquele corredor ali com partes de animais mortos, e eu diria que aconteça comigo a mesma coisa que aconteceu com esses animais se eu deixar de cumprir aquilo que eu estou pactuando com você. E depois você pegaria e viria, faria o mesmo ato que eu fiz, e você diria a mesma coisa. Era essa a forma com que se pactuava. Mas é muito lindo o texto, e eu convido vocês a lerem essa parte lá de Gênesis 15, porque o texto vai dizer que Abraão, ele pega os animais, ele coloca os animais lá partidos, mas Abraão não passa entre os animais. Quem passa é Deus. Deus passa. Sabe o que acontece com Abraão? Abraão dorme. Abraão descansa. Deus está dizendo: eu estou me comprometendo, Abraão, a cumprir tudo. Eu não estou pedindo que você faça nada. Eu vou cumprir. É nisso que Abraão creu. E Paulo está dizendo para aquelas pessoas: você quer crer, você quer entender o que significa Abraão, ser o pai da fé, o que significa Abraão, você ser descendente de Abraão? Significa isso, significa descansa. Porque Deus pactuou com Abraão um pacto unilateral. Deus se responsabilizou por tudo. Abraão não passou e aí disse: se eu não cumprir,
Não, Deus não pediu que Abraão cumprisse nada. Abraão só teve que crer. E quando ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Agora, quando a gente chega ali em Deuteronômio, quando a gente chega ali na entrega da lei, aí não. O que a gente vê lá? Se vocês não cumprirem, se vocês não fizerem, se vocês não me obedecerem, então eu castigarei vocês, eu não serei mais o seu Deus, eu permitirei que os seus inimigos avancem. Aí é um pacto bilateral. Com Abraão foi um pacto unilateral. Mas com a lei, na entrega da lei, o pacto era bilateral. Então tinha lei. Vamos supor que fossem 100 requisitos da lei. Se eu cumprisse 99 e deixasse de cumprir um, eu seria amaldiçoado, eu não estaria cumprindo a lei. Entenda isso. É por isso que quando estudamos as bem-aventuranças, e aí a gente vê Jesus falando ali, o Sermão do Monte, a gente vê Jesus falando, olha, não adianta você só não adulterar, porque se você olhar e desejar, então você já pecou. Parece pesado, não é? Parece assim, caramba, impossível de se cumprir isso. Isso era a lei. A lei impossível de ser cumprida. Porque se ficasse uma coisinha de fora, você não estava cumprindo a lei, você seria maldito. Maldito é todo aquele que não cumpriu a lei. E Cristo se fez maldito, porque maldito era todo aquele que morresse numa cruz. Precisamos entender isso. Precisamos fazer o link, trazer, juntar o Velho Testamento com o Novo Testamento. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, se não for pregado Cristo crucificado, se você tiver uma mensagem onde Cristo não seja exposto como crucificado, tá fora. Tá fora. Versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Foi antes da lei. O pacto era unilateral. Acreditar nisso é ser descendente de Abraão. Porque Abraão creu quando tudo estava ao contrário. Abraão creu e isso foi imputado nele por justiça. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso, não é? Todos os povos. Irmãos, é muito lindo quando a gente vê como a Bíblia se encaixa, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Nós somos abençoados assim como Abraão foi. Aí eu te pergunto, o que você entende como ser abençoado como Abraão foi? Porque aqui nós estamos falando de bênçãos espirituais. E aqui entra uma outra situação que muitas das vezes incorre dentro da nossa igreja. O evangelho também ele é deturpado quando eu confundo e eu quero as bênçãos materiais de Abraão e não as bênçãos espirituais. Hoje em dia as nossas igrejas estão mais cheias de quem quer as bênçãos materiais de Abraão do que quem quer as bênçãos espirituais de Abraão. Eu não entendo nada do evangelho nem dessas bênçãos espirituais, irmã Ana Cláudia, mas eu quero a quantidade de cabelo que Abraão tinha, pelo menos 10%. Né? Eu quero ser abençoado e eu fico assim realmente admirada de como que isso está deturpado e encorpado dentro de nossas igrejas. Como que isso vira e mexe, você esbarra e você se depara lá com essa questão de bênçãos materiais. Como que o evangelho é deturpado diante disso aqui? As pessoas não querem o Cristo crucificado, elas querem o Cristo dos milagres. Elas querem o Cristo que pode me transformar de pastor de ovelhas em rei. E não o Cristo que morre numa cruz. Um Cristo que veio, nasceu numa
manjedoura, filho de um carpinteiro, filho pobre de um homem pobre. Eles querem o rei. E a semelhança dos magos que foram ao castelo procurar Jesus, continuamos ainda procurando Jesus nos lugares e nas coisas erradas. Que o Espírito Santo possa falar e completar a mensagem dele em nossos corações. Esse texto é por demais lindo, a mensagem é por demais preciosa. Releia Gálatas desde o capítulo 1, versículo 1. Venha até aqui, se adiante um pouco com relação à leitura da próxima aula. Leia Gênesis 15, né, a referência ali do que eu falei da cobra, agora eu esqueci ali a referência, mas se você buscar, com certeza está lá no Pentateuco, e buscando a referência ali de serpente na sua Bíblia, você consegue achar esse texto tranquilamente. Leia, irmãos, e medite. Veja esses questionamentos aqui dos 5 primeiros versículos e se pergunte. Faça essa pergunta como se Paulo estivesse escrevendo para você, como se Paulo estivesse dizendo: ó, Ana Cláudia insensata, quem é que fascinou você? Quem é que trouxe uma outra coisa diante dos olhos? Foi anunciado Cristo crucificado, mas agora você está se desvirtuando do Cristo crucificado. Faça os questionamentos como se fosse para você. Leia a experiência de Abraão, busque entender ali o pacto unilateral, o pacto bilateral. Deus não pediu nada de Abraão e é nisso aí que você tem que... Mas Abraão creu, e aí isso foi imputado como justiça para Abraão. A palavra de Deus é por demais preciosa, irmãos. Ela nos traz muitas lições. Deus fala conosco por meio de sua palavra. Estudemos a palavra de Deus, estudemos o Evangelho, e que o Senhor possa estar nos abençoando e nos usando cada dia mais. Amém.